azulejos que ele manifesta a sua arte, preservando a história ou eternizando uma mensagem. Eu converso hoje com Jesus Fernandes. O Palavra Aberta já está no ar. Jesus, por que pintura em azulejos? Na verdade, quando eu vim para Florianópolis, surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho e o mercado em si ele começou a exigir que a pessoa pintasse. São poucos artistas plásticos que pintam em azulejo. Mas antes disso você pintava em telas? Pintava em telas, fazia pintura em óleo, pintura com tinta acrílica. Desde quando? Desde pequeno. Na verdade, a minha trajetória nas artes plásticas ela iniciou muito cedo. Eu sempre me vi envolvido com tintas. Quando a gente era pequeno, aquelas aquarelas, a tinta guache. Em casa, minha mãe nunca deixava faltar material de pintura para mim. Então dá para dizer que a tua mãe foi a incentivadora? Com certeza. Ela sempre me deu muita força. Isso então na época do Rio Grande do Sul, e você mora em Santa Catarina, em Florianópolis, há quanto tempo? Eu moro aqui há 10 anos, em Florianópolis. E desde que eu vim para cá, já comecei a pintar em azulejos. E na época do Rio Grande do Sul, pintava então em telas ainda? Já era um trabalho, já vivia daquilo? Em telas, não. Eu sempre tive um trabalho paralelo, E o que foi, Jesus? Na verdade, eu tinha um trabalho bem técnico. Eu trabalhava numa empresa, fazia projetos de tubulações. E também nas horas vagas? Nas horas vagas eu pintava. E pintava em telas. E aí apareceu o que aconteceu aqui em Florianópolis que você sentiu essa necessidade? Foi uma encomenda? Foi alguém que te pediu? Você achou interessante começar a pintar em azulejos? Não, na verdade foi um cliente que, eu estou precisando fazer uma fachada do meu estabelecimento, só que eu não quero uma pintura simples na parede, eu quero uma pintura em azulejo. Tu sabe pintar em azulejos? Aí eu disse, não, mas eu tenho uma noção, porque eu tinha uma amiga que ela pintava em porcelana. Ela me deu umas dicas assim, aí eu fui fazendo umas experiências, fui aprimorando a técnica, fui estudando. Aí fiz esse trabalho e a partir daí aí não parei mais, coloquei uns anúncios. Aí começaram a surgir os pedidos do Brasil todo, Do Brasil todo, do então. Brasil todo. Mas voltando à técnica, então, o que precisa fazer primeiro? Precisa ter o desenho que vai fazer, risca no azulejo. O que começa? Um azulejo que tem brilho, sem brilho? Como é que é essa matéria-prima, então, da parte da cerâmica? Na verdade, eu trabalho com azulejo industrializado, Eu não fabrico azulejo. Eu compro azulejo branco, Seria a minha pintura seria a terceira queima, no caso, A primeira queima é o biscoito, que eles chamam, que é o barro, propriamente dito. Aí depois vem a tinta branca, que seria a segunda queima. Sim. E a terceira queima é a minha, que é a parte colorida, o azul monocromático, E essa queima para que serve? Para fixar realmente a tinta? Fixa, porque ela é uma tinta à base de chumbo. Então ela, com o calor, ela adere ao azulejo, Isso é muito importante, Porque a tela absorve a tinta, mas o azulejo, na verdade, precisa que a tinta permaneça por muito e muito tempo. Sim, tanto é que a gente tem trabalhos aí de séculos, Que é praticamente a mesma técnica. Aí depois que começou esse seu trabalho, então, com azulejos e pintura, você foi aperfeiçoando a técnica, aprendeu, imagino que está sempre aprendendo, Porque a vida Sim, é assim. a gente está sempre aprendendo, com certeza. Tem muito que aprender ainda. Isso, o importante é que a tinta fixe e que teu trabalho também esteja ali. Mas quando veio a história da encomenda, da pintura, você sabia exatamente para que linha ia seguir? Você segue uma linha ou uma coisa mais artes sacras ou alguma coisa mais uma arte livre? Tem uma linha, assim, genuinamente do Jesus Fernandes? Tu sabe, Isabela, que a gente que trabalha, um artista plástico que vive da arte hoje, um artista que não é muito famoso como eu, tem que seguir mais ou menos duas linhas. Eu sigo a minha linha das coisas que eu gosto de pintar, e as coisas que as pessoas encomendam. Porque é um lado mais comercial e um lado mais artístico, digamos, E o que você gosta de pintar? Eu gosto de pintar muito figura humana.
figura humana. A minha pintura sempre, desde que eu pintava telas, sempre foi a pintura bem figurativa, né? É uma pintura clássica, uma pintura acadêmica. E eventualmente eu faço alguma natureza morta, mas eu gosto de pintar figura humana. E tem uma diferença quando a tua arte no azulejo vai para a parte externa ou para a parte interna de algum ambiente, o cuidado, a luz, a cor, ou é o mesmo material usado? Não, o mesmo material. É o mesmo material. Independente que bata sol, luz, A não tem pintura é a problema. mesma, a tinta é a mesma. Às vezes, quando numa fachada, a gente tem um tipo de azulejo que ele é especial para a fachada. Mas aí é o azulejo, não a pintura. Ô Jesus, você fala que vários lugares te encomendam, né? Imagino que, não sei se no Brasil tem muitos pintores de azulejo, mas por que essas encomendas vêm de fora? Quem são essas pessoas que te procuram? Na verdade, pela internet, né? Tem duas linhas de vendas, né? De encomendas, né? Pela internet e na minha loja, né? Aí o pessoal que procura na loja faz encomenda pela loja e pela internet. Tá, você sentiu a necessidade, então, além das encomendas, em abrir um espaço teu para poder colocar o teu material ali, que também é uma propaganda, né? Com certeza. E com a internet também a coisa abre. Onde está mais longe os teus azulejos pintados? Assim, me diz um lugar, uma cidade, um país que isso está mais longe. Aqui no Brasil, tem no norte, né, tem no Piauí, agora foi também para os Estados Unidos, foi um painel. Um painel para fora, então. Sim. Mas eu quero que você conte isso, como foi, como viajou esse material, como acontece todo esse mecanismo, né, essa logística para viajar os azulejos depois do intervalo. A gente volta já. Seguimos a conversa com o artista plástico Jesus Fernandes. Falávamos sobre transporte, né? Agora um painel teu está indo ou já foi para os Estados Unidos? Já foi. E como é esse transporte? Imagina assim, daquele painel montado, você faz a pintura, coloca, acomoda e tudo segue tranquilamente. Como é que é essa logística? Na verdade, as peças elas estão todas numeradas atrás, né? Aqui no Brasil ele vai para um transporte normal, correio, né? E para fora, às vezes transportadora ou depende do local também, né? Eu imagino, Jesus, que todo esse processo foi um aprendizado também. Você pinta há 10 anos. Você aprendeu a pintura como? Você fez alguma escola ou você é autodidata? Não, totalmente autodidata. Sou autodidata. Foi aprendendo, lendo, correndo atrás, estudando. Nunca fiz escola de belas artes, não. Hoje a internet ela auxilia muito, mas também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pesquisa, né? Porque tem uma vasta informação. Verdade, Você faz muita pesquisa na internet e ainda as pessoas fazem contigo agora? Eu faço pesquisa na internet, mas eu sempre procuro pegar o que de melhor, assim, né? Vou filtrando e tal. As pessoas também me perguntam muito sobre a técnica, mas também não tenho tempo de dar curso e tal. E tem algum segredinho, assim, a temperatura do forno? Ou quanto tempo a tinta fica secando? Depende do brilho também que tu quer. Às vezes tem algum painel que tu quer menos brilho, aí a temperatura um pouco menos, mais brilho, a temperatura um pouco mais. Estou queimando agora 920 graus. E para isso tu tem no teu ateliê um forno especial? Um forno especial, é um forno elétrico. O Jesus, quando a gente pensa muitas vezes em azulejo decorativo, nos remete àquelas informações, né, que os azulejos portugueses, que já vinham de herança até para os próprios portugueses. Isso leva também à história da cor azul. Você utiliza que tipo de cor no teu trabalho? Assim, tem muita coisa azul, que são os painéis, eu imagino, ou tem alguma preferência tua, ou segue então esses painéis portugueses? Na verdade, a azulejaria portuguesa ela é uma arte milenar, né? Veio desde a Arábia e tal. Essa cor azul, na verdade, ela predominou mais na parte de Portugal mesmo, né?
Mas eu faço esse monocromático azul e também faço o colorido, né? Depende também do tema e depende da encomenda, né? Quando fala em encomenda, você já teve alguma encomenda para alguma igreja importante? Na verdade eu estou num projeto fazendo uma igreja para Sabará, Minas Gerais. Já faz 2 anos que eu estou pintando, são 78 painéis, de vários, 1,40 m de altura do piso, e a largura são vários tamanhos, né? E já foram Porque alguns painéis? ela vai cobrir toda a igreja, já foram 47 painéis para lá. Uma igreja que foi reformada, uma igreja nova? Uma igreja, ela na verdade a paróquia tem 300 anos, ela foi reformada, agora essa nova igreja já tem 100 anos, a nova, e essa de 100 anos está sendo reformada agora, e é nessa que está sendo colocados os meus painéis. E essa pintura, na verdade, precisa ser vista antes ou ela vem mais ou menos a foto para você seguir através de cópia ou é uma criação tua? Não, é tudo criação minha. É a mesma coisa que eu fiz ali no Ostradamus, é tudo criação minha. Então, o Ostradamus é um restaurante que a gente tem em Florianópolis e que também, na verdade, também acaba sendo um cartão postal para ti. É verdade. Né? Que acontece... foi meu primeiro trabalho em azulejos, foi no Ostradamus. Eu fiz uma pintura colorida, uma fachada colorida, e agora o ano passado foi trocado por uma estilo português, né? Monocromático azul. E tem toda essa herança que a gente tem dos portugueses também nessa região aqui das praias de Florianópolis. Isso também acaba te remetendo também a essa coisa de Portugal e também as coisas de cor, de vida. Você procura seguir que linha? Essa linha histórica dos portugueses ou é uma linha de criação tua? Eu faço uma mistura bem interessante, eu acho, assim. Eu gosto muito de pintar aqui a parte mística da ilha e tal, né? No Ostradamus eu fiz uma mistura bem ousada, digamos, porque eu misturei a mitologia grega, né, que é o Netuno por causa do mar, e também a arte sacra local, que temos a padroeira da freguesia do Ribeirão, que é a Nossa Senhora da Lapa, e o folclore, né, também daqui da ilha, né, boi de mamão e tal. Ô Jesus, além da pintura em azulejo, você faz alguns outros trabalhos, né? Que trabalhos são esses? Eu diria que eu ouso um pouco a mexer na madeira também, né? Eu faço oratórios, justamente porque eu achava uma dificuldade de encontrar oratórios que se adaptassem à minha pintura. Então eu comecei a fazer arte sacra e comecei a fazer também um pouco de madeira para colocar essas pinturas de arte sacra. Era um objeto que você queria fazer, na verdade, mas não encontrava a parte pronta da madeira. Exatamente. E faço alguns utilitários também, bandejas com aplicação de azulejos, alguns móveis pequenos, mesas de centro. Então sempre criando, né? Mesas de canto, assim, cantoneiras, sempre criando alguma coisa. Não tem tamanho para arte, né? E a arte verdade. pode ser pequena, pode ser grande. Olha, muito obrigada. E hoje eu queria te pedir para a gente seguir, agora dar uma passeada, conhecer o teu ateliê e talvez alguns painéis aqui pela cidade. Será um Vamos lá? prazer. Vamos.